Estamos de volta então com a nossa aula de matemática de hoje, dia 3/6/2020. Vocês vão utilizar novamente o livro do EMAI e também vão precisar do caderno. Hoje a nossa aula será na página 27. Ontem nós fizemos cálculos de adição. Hoje nós vamos trabalhar com cálculos de subtração. Então, vocês vão colocar aqui em cima, na parte de cima do livro, vocês vão colocar a data de hoje. E também vão abrir o caderno de matemática, colocar a data de hoje, dia 3/6/2020, e escrever matemática, EMAI, página 27, atividade 4.5. Bom, acompanhe a leitura com a Pro. Número 1. Calcule mentalmente o resultado de cada subtração escrita abaixo. Do mesmo jeito que nós fizemos ontem, vocês vão calcular no caderno, tá? Aqui está pedindo para calcular mentalmente, mas a Provi quer que vocês praticam a montagem das continhas. Então, vocês vão observar as continhas que estão no quadro, vejam só. Não sei se vocês estão vendo bem deste lado. Então, nós temos aqui dois quadros com as operações de subtração. Vão resolver essas subtrações no caderno de matemática e colocar o resultado aqui no quadro. Igualzinho nós fizemos ontem de adição, tá? Depois de feito isso, vocês vão responder na letra A. O que você observou em cada um dos quadros? O que acontece com os resultados? Eles aumentam? Eles diminuem? De quanto em quanto? Eles pulam de quanto em quanto? Observem com atenção e escreva o que você descobriu. Depois, na letra C, você vai responder: o resultado de 91 menos 76 é igual a 15. Qual o resultado de 92 menos 76? Então, resolve essa operação no caderno e coloca apenas o resultado no livro. E na letra C também. Como 76 menos 49 é igual a 27, qual o resultado de 86 menos 49? Façam a conta no caderno e coloquem apenas o resultado aqui. Então, essa é a primeira parte da lição de matemática. Agora, você vai dar uma pausa no vídeo, resolver as continhas, que daqui a pouco a Provi volta para a gente conversar sobre a segunda parte, que são os termos da subtração. Agora que vocês já resolveram as contas, vamos recordar então os nomes dos termos da subtração. Em sala de aula, nós também já havíamos estudado os termos da subtração. A professora trouxe aqui o cartaz que estava lá na nossa sala de aula, com um exemplo dos termos da subtração. Então, numa subtração, 8 menos 2 é igual a 6. Como é que eu chamo o número que fica em cima? O nome dele é minuendo, é o número maior. O número de baixo é o subtraindo, é aquele que eu retiro, que eu subtraio do de cima. E o resultado de uma conta de subtração, o nome é resto ou diferença. Então, aqui no livro, vocês têm um quadro onde aparece essa continha aqui, essa subtração. 67 menos 21, que dá 46. Então, a Provi colocou aqui para vocês acompanharem a leitura. Então, o número de cima, que é sempre o maior, porque numa subtração o número maior
sempre vai em cima, senão ela não vai dar certo, se chama minuendo. E o número de baixo, aquele que eu retiro do de cima, que eu subtraio, é o subtraindo, e o resultado, resto ou diferença. Então, esses são os termos da subtração. São os nomes que eu dou para as partes de uma conta de subtração. Por isso que toda vez que a Pro fala, ache a diferença, você sabe que você vai ter que fazer uma conta de subtração. Então, agora que nós já revisamos os termos da subtração e ontem, na aula de matemática, falamos sobre os termos da adição, vocês se lembram? Primeira parcela, segunda parcela e o resultado se chama soma ou total. Agora que nós já relembramos, vocês vão resolver esses 4 probleminhas que estão aí na página 27, na número 2. Vocês vão ter que resolver a conta no caderno de matemática e aqui no livro colocar apenas o resultado, tá? Porque aqui o espaço não é suficiente para fazer a conta. Se vocês tentarem fazer aqui, vai ficar tudo feio, tudo apertado. Então, utilize o caderno. Letra A. Em uma adição em que as parcelas são 29 e 53, qual é o total? Em uma adição. Então, aqui eu vou ter que fazer uma conta utilizando o sinalzinho de mais. Letra B. Em uma adição, a primeira parcela é 52 e o total é 98. Qual o valor da segunda parcela? Então, aqui vocês vão ter que descobrir qual o valor da segunda parcela. Letra C. Em uma subtração em que o minuendo é 87, lembre-se que o minuendo é o número que fica em cima. E o subtraindo é 23, qual é o resto? Então, para saber o resultado dessa subtração, você vai ter que montar ela no caderno e resolver. E letra D. Em uma subtração, o minuendo é 86 e o resto é 13. Qual é o valor do subtraindo? E agora? Qual será o número que vai no subtraindo? Um desafio para vocês resolverem, tá bom? Então, essa é a nossa aula de matemática hoje. E depois de feitas as continhas, tire a foto e mande para a Pro para a gente poder corrigir, ok? Até daqui a pouco com a nossa aula de ensino religioso.